O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecido por outras pessoas como Santa Teresa da Sagrada Face, ou Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresa das Rosas. Todos esses nomes nos remete a uma menina que aos 15 anos enfrenta o Santo Padre, o Papa Leão XIII, para entrar no convento. Entra no convento, nunca saiu do convento para fazer nenhum tipo de apostolado. Viveu lá dentro, reclusa. E lá, naquele lugar, viveu um amor tão apaixonado pela igreja, que foi proclamada pela igreja como padroeira das missões. Que contradição! Alguém ser proclamado padroeiro das missões sem nunca ter feito missão.
É aí que nós nos enganamos. Porque Santa Teresinha, ela não sai do convento, porque vivia a sua vida contemplativa. Mas ali dentro do convento, ela viveu uma entrega tão grande a Deus, que aquilo ecoou pelo mundo, de tal forma que a igreja proclama Santa Teresinha, padroeira das missões. O que leva a igreja a olhar uma menina de 15 anos com tanta maestria, uma menina de 15 anos ser proclamada doutora da igreja, o maior grau que um santo pode alcançar dentro da igreja de Cristo. Quando a igreja proclama um santo doutor, a igreja diz que aquela doutrina, que aquilo que ele escreveu não tem erro nenhum, mas é fidedigno ao Evangelho, e se for seguido de uma forma plena, nos leva aos céus. E aquela menina é proclamada doutora da igreja, a mais jovem de todos os doutores. E por que isso? Porque o amor apaixonado pela igreja fez com que ela fosse uma lâmpada que brilhasse ali dentro daquele mosteiro, e depois da sua Páscoa ela pudesse irradiar o mundo e fazer chover uma chuva de pétalas de rosas, como ela diz, com tanta alegria, com tanta desenvoltura. Olha, meus irmãos, eu me admiro muito com a figura de Santa Teresinha, porque ela consegue ver o mundo de uma forma feliz. Ela consegue entender que aqui não é só tristeza, mas também alegrias em Deus, e que toda a entrega, que toda a responsabilidade pelo reino é fruto do amor, a responsabilidade que é fruto do amar. E vejam que esse amor por Deus nosso Senhor é que dá o norte da nossa história, das nossas vidas. É preciso pôr amor em tudo aquilo que nós fazemos. É preciso executar as coisas com amor. É preciso de verdade nos entregarmos àquilo que fazemos de corpo e alma. E quando a coisa é para Deus, é aí que nós devemos verdadeiramente nos entregar totalmente a Ele, verdadeiramente nos entregar totalmente ao Senhor e fazer para o Senhor tudo o que é bem feito. Eu estava ali me questionando como as pessoas muitas vezes levam Deus na brincadeira, levam Deus com uma não responsabilidade, e aquilo que é para Deus, escandalosamente, se descumpre o primeiro mandamento, e não se coloca Deus acima de todas as coisas, e se coloca Deus em um segundo plano, e se coloca Deus, se eu puder, eu vou me encontrar com Ele. Não é assim não. Se existe uma alegria que deve brotar dentro de nós, se existe uma responsabilidade que nós devemos ter, é com aquilo que é sagrado, e não podemos nunca, de jeito nenhum, nos cansar daquilo que é santo, ou levar na brincadeira aquilo que é sério. Essa santa que só viveu 9 anos dentro de um convento, dos 15 aos 24 anos,
É um grande exemplo de alguém que colocou Deus acima de tudo. Só que é interessante que hoje à tarde eu ficava a me questionar: por que Santa Teresinha é tão bela? E vocês sabem, eu já disse a vocês que eu fui obrigado a ler as obras completas de Santa Teresinha no seminário. Hoje, como eu tenho um carinho muito grande por ela, à tarde eu peguei as obras completas e fiquei a folhear. E ia parando naquilo que há alguns anos atrás me chamava a atenção. E eu ficava ali, mas como é que pode uma alma ser tão bela? Como pode uma alma ser tão santa desse jeito? Como pode existir uma criatura de uma vida tão ilibada, de um amor tão apaixonado por Deus, que mesmo depois de 123 anos de sua morte, nós conseguimos ainda degustar, experimentar o amor que ela sentiu por Deus. E aí a resposta que me vinha era que Santa Teresinha teve a graça de ter os pais proclamados santos da igreja. Os pais de Santa Teresinha, o pai e a mãe, são santos na igreja católica. Um casal de santo. Olha que coisa. É claro que de uma família santa saem santos. É claro que de uma família temente a Deus só pode sair joias preciosas. De um lar onde reina o amor, a justiça, a compreensão, a paciência, a responsabilidade. Não pode surgir corações magoados, maltratados ou problemáticos, não. Daquele lar feliz nasce uma joia preciosa, porque os verdadeiros valores espirituais, nós cristãos aprendemos primeiramente dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, na nossa família. Aprendemos dentro da nossa casa quando levamos essa relação com Deus com a responsabilidade tão grande, com um compromisso tão grande, com um amor tão grande para com Ele, que é tão bom para conosco. Ó meus irmãos, ser igreja é viver com esse coração apaixonado por Deus. Ser cristão é de verdade viver uma união com Deus, que fere o nosso coração na hora das nossas quedas, que fere o nosso coração na hora das nossas misérias, e são tantas. Mas todos nós somos chamados de verdade a levarmos uma vida de compromisso com nosso Senhor. Ponha a mão no seu coração e veja se você está sendo alguém responsável para com Deus. Ponha a mão no seu coração e veja se de verdade você é alguém de Deus, ou se é alguém que vive em desarmonia com aquilo que Deus nos pede, ou se pelo menos existe alguns momentos de queda e que ainda fere o teu coração. Muitas vezes eu fico parado pensando, olhando vocês, analisando as pessoas que estão caminhando conosco há tantos anos na igreja, e como muitas vezes eu vejo que falta de responsabilidade muitas vezes, que falta de amor muitas vezes, que falta de compromisso com nosso Senhor muitas vezes. É impressionante, mas o homem do século 21
é um homem meio que perdido no mundo. É impressionante, mas aqueles valores que são eternos, muitas vezes não são vividos com a decência, com a dignidade que existe. Querem um grande exemplo disso? Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. E quanto dos nossos paroquianos só tem medo de pegar coronavírus na igreja? Observem as manifestações políticas, de um lado, do outro, quantas pessoas. E observem a igreja, quão poucas pessoas. Por que isso? Porque falta um amadurecimento de fé. Porque falta de verdade um compromisso com nosso Senhor. Um compromisso de procurá-lo de coração sincero a vida toda. E entender que a vida só tem sentido em comunhão com Ele. E que onde de verdade eu sou colocado por Deus, eu devo frutificar e viver da melhor forma possível. Olha, Terezinha, o mundo não conhecia aquela menina em vida, porque vivia na clausura. Mas depois de sua morte, o mundo conheceu aquele coração apaixonado, que desejava ser tudo na igreja. E como não podia, pela vocação que tinha de ser carmelita, ela descobriu que a sua vocação de verdade era o amor, era viver na proximidade com Deus, era se preencher totalmente em Deus, se completar em Deus. Vejam que o mundo nos oferece uma felicidade que se esvai, para vocês e para mim também. Vejam que os nossos desejos, muitas vezes tão humanos, quando saciados, nos causam uma frustração, porque não fomos felizes na medida em que queríamos, e no outro dia tudo volta ao normal. Mas nessa entrega sincera com nosso Senhor, nessa entrega sincera do nosso coração, nós vemos verdadeiramente que em Deus nós somos felizes. Nós vemos que verdadeiramente no Senhor nós nos preenchemos, nos completamos, nos realizamos e devemos lutar todos os dias para sermos fiéis a Ele, que é tão bom para nós. Para sermos fiéis a Ele, que é tão grandioso para conosco, que é tão forte na nossa entrega. Hoje eu tive uma conversa espiritual com Ailton. Mandei ele vir ontem de Poções para a gente conversar hoje, logo cedinho, rezar juntos e conversar um pouquinho. Em meio àquela conversa ali foi tão bonita, uma conversa tão bonita, porque nós conversando chegávamos a uma conclusão óbvia, mas uma conclusão em conjunto. É impossível um vocacionado ser feliz se ele não estiver e permanecer em Deus. A mesma coisa eu digo para vocês, não só um vocacionado, mas um cristão. É impossível um cristão não ser de verdade alguém que vive feliz na proximidade com o Senhor. Por quê? Porque tudo que esse mundo nos oferece é passageiro. Tudo que esse mundo nos oferece logo passa, logo se esvai.
E o que fica verdadeiramente para a eternidade é essa nossa entrega e essa nossa proximidade com Deus. Eu não sei quem de vocês aqui na igreja é verdadeiramente fiel a nosso Senhor. Eu consigo perceber o externo, quando muitas vezes a gente vê tudo parado na comunidade e as pessoas sem compromisso, sem responsabilidade. Quando a gente vê que muitas vezes colocam tudo à frente do Evangelho. Quando a gente vê que muitas vezes falta lealdade para defender nosso Senhor, em meio ao leão que está aí fora a rugir, querendo nos devorar, como nos diz São Pedro em uma de suas cartas. Mas Deus nosso Senhor conhece a fidelidade de cada um de vocês, como sabe, conhece também a minha fidelidade. Conhece as vezes em que vocês pecam e não está nem aí para o Senhor. Ele conhece as vezes em que também eu peco e que choro os pecados que muitas vezes cometo, porque também sou humano. Mas uma coisa eu peço a cada um de vocês: busquem ao longo da vida ser fiéis ao Senhor. Que esse tempo de descoberta, de serviço, seja algo verdadeiro. Que quando você tenha que vir à igreja, você venha com alegria, pulando num pé só, ao encontrar o seu amado, ao encontrar o teu Senhor, que é tudo na tua vida, e que sem Ele você não é nada. Peça ao Senhor o bom Deus. Se você não consegue viver essa felicidade, ou melhor, essa fidelidade, que é tão cara para a nossa felicidade, peça ao Senhor o bom Deus, essa capacidade de permanecer nele todos os dias, e descobrir o verdadeiro sentido da vida, servi-lo de todo o nosso coração. Não sejamos levianos, não sejamos de modo algum só almas a vagar na cidade e a sentar no banco da igreja pensando na missa para que logo acabe, pensando no que vai fazer depois, sem viver o momento do encontro único, pessoal e intransferível com nosso Senhor. Eu rogo a Santa Teresinha, que tanto me ajudou na minha vida no seminário, que tanto me ajudou a amar as crianças, a amar o povo de Deus que Ele me confiou. Eu rogo a ela que interceda junto a Deus, para que tenhamos católicos aqui dóceis à ação de Deus, almas nobres, homens santos, mulheres santas, que lutam todos os dias para serem diferentes no mundo, que lutam todos os dias para testemunhar nosso Senhor lá fora, dentro de casa, no trabalho, para testemunhar nosso Senhor em meio ao grupo de amigos, e sempre com a consciência de que Deus tudo vê, as nossas lutas, os nossos acertos, e também os nossos erros com as nossas quedas. Eu peço a essa bendita e grandiosa Santa, que nos faça verdadeiramente dóceis à ação de Deus, para que vivamos aqui desejosos de o céu alcançar, para que vivamos aqui desejosos de chegarmos todos aos céus, porque não temos outro destino a não ser nos encontrarmos com Ele, frente a frente, face a face, e a Ele tudo prestarmos contas, do que é bom, do que é mal, e também daquilo que
que não praticamos por covardia e por medo. Que Santa Teresinha do Menino Jesus consiga, em Deus nosso Senhor, transformar o nosso coração, para que sejamos puros e dóceis à ação de Deus, para irradiar esse mundo com esse amor apaixonado do Senhor, que nos faça todos os dias sermos diferentes e não pagãos batizados que vivem como se Deus não existisse.